A neurodiversidade ganha força. As buscas por esse termo no Google alcançaram seu ápice em abril de 2022. O termo é hoje 5 vezes mais buscado do que em meados de 2021, por exemplo, e 20 vezes mais buscado do que era 5 anos atrás no Google. Mas o que é exatamente a neurodiversidade? As empresas precisam compreender o conceito para poder praticá-lo, e é disso que nós vamos tratar hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para a conversa de hoje, eu tenho a satisfação de receber duas profissionais que alegram muito a vinda delas alegra muito aqui o nosso podcast. Deixa eu começar cumprimentando a nossa convidada externa, que é a Cristine da Silva Schroeder, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cris, grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo sobre neurodiversidade hoje, Cris. Eu que agradeço, fico bem feliz com o convite. E aqui, completando a nossa mesa, está de volta ao podcast a Débora Ribeiro, já participou anteriormente com a gente. Ela é gerente de parcerias estratégicas aqui da Robert Half e também está com a gente para esse papo. Débora, prazer receber você de volta aqui. Obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo para essa conversa de hoje. Com certeza, é um prazer estar aqui novamente com você e um super prazer fazer parte aí desse bate-papo junto com a Cris. Vamos nessa então. Começar dando uma ideia geral, né, sobre neurodiversidade, conceituando, porque é um tema que merece, que demanda essa explicação. Eu encontrei numa outra universidade, não na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas uma universidade relevante, né, que é a PUC, uma definição, né, sobre neurodiversidade, que diz que a neurodiversidade propõe que indivíduos autistas, portadores de TDAH, dislexia, por exemplo, né, entre outras, não precisam ser tratados ou curados, mas sim compreendidos em suas diferenças, afinal eles representam formas de diversidade humana. É a definição da PUC, né? Mas eu tenho vocês duas aqui para enriquecer e aprofundar essa resposta, né, para a pergunta de o que é neurodiversidade. Vamos começar por aí, então. O que é neurodiversidade? Bom, o conceito de neurodiversidade, embora não haja exatamente um consenso, né, nessa definição, mas muitos pesquisadores atribuem a Judith Singer, que é uma socióloga australiana, uma pessoa autista, e que ela definiu a neurodiversidade como as diferenças do cérebro humano. Então, esse conceito ele traz algumas implicações. Nem toda diferença é uma deficiência, embora possa ser. O importante que ela quis destacar e que a gente compreende é colocar a pessoa como uma diferença, que tem algo especial, diferente, uma forma, né, de se comunicar, de se expressar, de compreender as coisas. Então, se a gente for pensar sobre um aspecto mais geral, todos nós somos neurodiversos, né? Nós fazemos parte de um grande ecossistema humano, onde cada um tem a sua singularidade, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir. Aí, partindo desse conceito que a gente falaria em pessoas neurodivergentes, que aí seriam as pessoas que elas têm um funcionamento cerebral que foge um pouquinho, assim, da média das demais pessoas. Em resumo, assim, claro, o conceito dá para ter uma complexidade muito maior, mas, em resumo, é nessa fala da Judith Singer que surge esse conceito. Segundo dados do CDC, né, o famoso Center of Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, entre 1% e 2% da população se enquadra no transtorno do espectro do autismo, né? Eu estou falando então só aqui do grupo de autistas, que no Brasil representam 2 milhões de pessoas. Aplicando um pouquinho desse percentual e também puxando dados aqui do IBGE,
a gente chega em 2 milhões, né, de autistas. É muita gente, né? E, de novo, estou falando só de um grupo, né? Se a gente somar outros grupos, né, vai dar muito mais gente aí. Então, quando se fala em neurodiversidade, trabalha-se com o aproveitamento dessas pessoas nas empresas, né? E aí vem a pergunta, como que uma empresa contrata? Qual é a maneira mais adequada para você trabalhar com a neurodiversidade e contratar, ter essas pessoas dentro do quadro de colaboradores? A gente acredita, né, que eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir reconhecer e respeitar as pessoas com essas condições neurológicas, é muito importante. Mas o mais importante é incluí-las ali na prática, na sociedade e no ambiente de trabalho. Especialmente porque o ambiente de trabalho ainda é um lugar que esse público ainda luta muito para ganhar espaço. E um outro ponto ainda, que aí quando a gente entra na questão mesmo de respeitar, a questão da comunicação, de entender como que aquela pessoa melhor trabalha, melhor foca, se desenvolve, porque muitas vezes nós teremos e saberemos que aquela pessoa é uma pessoa neurodiversa, mas muitas vezes não. Ela pode até ter algumas características, mas por qualquer motivo que seja, talvez por ela mesmo não querer descobrir ou ter um diagnóstico, ou ela nunca ter se deparado com questões que fizessem com que ela tomasse essa escolha, tivesse o diagnóstico. Então, acredito que essa compreensão, o respeito, a conversa, ela facilita muito ali no dia a dia dessas pessoas e, inclusive, na inserção delas no mercado de trabalho. E complementando também, Cássio e Cris, além de respeitar aí todas essas diferenças, é muito claro, e a gente vê algumas empresas, principalmente do universo de tecnologia, que quando a gente, além de respeitar, traz essas diferenças para as empresas, os grupos os quais essas pessoas fazem parte conseguem resolver problemas de maneiras muito mais efetivas e fora do tradicional, fora do óbvio, fora daquele grupo tradicional de pessoas que sempre trabalharam ali, principalmente porque são pessoas que possuem habilidades que são únicas. Eu gostaria de complementar a fala da Débora e também comentar um pouco sobre os dados que o Cássio trouxe. Eu não partiria muito só do conceito de falar em aproveitamento, mas em inclusão mesmo. Por quê? Quando a gente resgata os dados do autismo no Brasil, né, das pessoas autistas, claro que agora o IBGE também está incluindo nos seus censos, né, o levantamento desses dados, mas aí nós temos algumas questões que são delicadas. A gente tem pessoas que já tiveram acesso a um diagnóstico, ao processo de identificação formal com os devidos profissionais capacitados, e tem muitas pessoas, principalmente na idade adulta, que estão se descobrindo como pessoas não necessariamente autistas, mas dentro de outras condições que abarcam a neurodiversidade, como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, autossabilidade e superdotação, alguns transtornos mentais, como transtorno de ansiedade generalizada, que também são inclusos em parte da literatura, transtorno obsessivo-compulsivo. Então, se a gente for pensar, a dificuldade que a gente tem para obter esses dados, tanto pela questão de subnotificação, quanto pela questão da amplitude das condições. Claro que a comunidade autista é que acaba puxando essa discussão, principalmente no Brasil, e principalmente as empresas de tecnologia, porque elas viram na inclusão das neurodiversidades uma grande oportunidade, que é legítima, mas mais do que a questão do aproveitamento, eu pensaria na compreensão de como essas pessoas sentem e elas se manifestam. E esse é um trabalho muito mais amplo para os RHs. Então, se a gente for pensar assim, nos Estados Unidos, por exemplo, os dados mais recentes de uma pesquisa nos Estados Unidos, a gente tem cerca de 85% de pessoas identificadas como autistas que estão fora do mercado de trabalho. Se a gente for pensar nesses dados no Brasil, quando a gente de fato tiver condições para ir a fundo nesses dados, a gente vai realmente chegar em percentuais muito grandes, tanto porque tem pessoas que realmente elas não têm esse processo de identificação formal. Elas se identificam com algumas características, elas manifestam as sobreexcitabilidades, as sensibilidades, manifestam o comportamento ali cognitivo dessas condições, mas não tem um processo de identificação formal. Por quê?
a nossa própria literatura, eu vou falar mais especificamente do autismo, ela é muito baseada no tratamento da criança, do adolescente, né? Mas a compreensão do que é o autismo também é uma compreensão que é defasada, porque o próprio CID, né, o Cadastro Internacional das Doenças, a versão 11 agora, nós temos uma classificação do autismo que é diferente do que normalmente as pessoas ainda comentam. Por exemplo, se comenta sobre síndrome de Asperger, é uma nomenclatura que não se usa mais. As pessoas muitas vezes usam o termo autofuncionamento, né? Mas, na verdade, a gente está falando de pessoas, né? Então, o transtorno do espectro autista, a gente tem muito aquela visão assim, o autista é aquele que não se comunica, que não é sociável, mas existem uma série de nuances, né, nesse diagnóstico. Inclusive, o próprio CID-11, ele vai definir transtorno do espectro autista não especificado lá no final da lista, justamente para abarcar essas condições. Perfeito. Eu acho que é interessante essa abordagem de inclusão e aproveitamento, né? Inclusão, como você bem trouxe, Cris, é mais do que simplesmente pegar a habilidade especial, porque senão talvez você restrinja muito o grupo. Então, acho que o primeiro takeaway meu aqui mais claro é esse, né? Que eu aprendo aqui com você hoje, com você e com a Débora, né? E a Débora mencionou que os neurodiversos conseguem resolver problemas de uma forma eficiente, efetiva, né? Por terem habilidades talvez mais apuradas, né? E a Débora mencionou TI como uma possível área, né, para essas pessoas trabalharem, e a gente realmente associa muito, talvez, uma pessoa neurodiversa trabalhando em TI, mas TI não deve ser a única área que comporta pessoas neurodiversas. Quais são áreas comuns ou áreas possíveis para essas pessoas trabalharem dentro de uma empresa? Cássio, eu diria que todas. A gente não... todas, e assim, a área que essas pessoas quiserem trabalhar. Então, acredito que a partir do momento que uma empresa se demonstra, né, comprometida, em confiar ali em seus funcionários, trazer as pessoas neurodiversas para o ambiente do trabalho, a ideia também além da inclusão, é trazer novas perspectivas para a equipe, trazer ideias inovadoras, novas formas de trabalhar, e todas as áreas permitem isso, né? Então, acho que é muito mais entender aonde essas pessoas querem, onde elas estão estudando, estão pretendendo se especializar, qual caminho que elas querem seguir. Então, claro, existe uma luta para se ajustar, e existe talvez aí um conceito que foi definido de que pessoas neurodiversas funcionam melhores ali dentro da área de tecnologia, porque são pessoas, eventualmente, né, muito focadas, pessoas que não se dispersam rápido, só que eu acredito que esse foi um conceito definido com pouca base. Claro, talvez tenham algumas características que fazem com que essas pessoas funcionem muito bem em TI, mas podem ter as mesmas características, podem funcionar muito bem dentro de uma área de finanças, dentro de uma área de auditoria, dentro de uma área de RH, entre outras. Quando a gente fala, por exemplo, dentro de altas habilidades de superdotação ou dentro do próprio espectro autista, lembrando que o autismo ele é um espectro, então também nem todas as pessoas autistas vão apresentar essas características que são muito desejáveis pelo mercado de TI, por exemplo, né? Mas sim, tem muitas pessoas dentro do espectro que elas apresentam, né? Assim como nem toda pessoa autista tem altas habilidades, enfim, mas a gente tem pessoas dentro do espectro que têm habilidades muito específicas, como hiperfoco, como a questão de uma grande atenção a detalhes. Então, por isso, o mercado de TI ele se torna, digamos, um ambiente favorável a esse tipo de habilidade, porque até as próprias pessoas, algumas vezes, elas preferem olhar de uma forma mais individual e mais focada. Porém, não pode, nem deve ser a única oportunidade, bem como a Débora colocou, na questão de auditoria, de finanças, mas eu posso ter, por exemplo, uma pessoa autista ou com altas habilidades no RH. Mas a pessoa neurodivergente, ela tem dificuldade para liderança? Não necessariamente. Ela tem habilidades que são potenciais já dela e tem habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, essa questão do hiperfoco, da atenção a detalhes, e ao mesmo tempo
de ter vários interesses, porque eu posso ser uma pessoa, é o meu caso, por exemplo, né, que tem hiperfoco em determinadas coisas, uma obstinação, ao mesmo tempo que eu posso olhar para os problemas de uma forma bastante ampla e ver coisas que geralmente a média das pessoas não vê. Pegando carona nisso, pegando o gancho disso, né? Vocês são especialistas, né? Mas muitas vezes o profissional de RH que vai fazer a seleção não é um especialista no assunto. É um especialista em RH, né? Ainda que ele esteja hoje mais antenado nisso, tudo. Mas, por não ser especialista, minha pergunta é: a identificação da pessoa neurodiversa é um desafio? Porque, para explicar bem a minha pergunta aqui, deixa eu comparar outros grupos que até você citou, né, agora, Cris. Pegar um PCD, né, pessoas com deficiência, você tem um sinal claro, né, ali, visível, que é físico. Você, caso de diversidade de raça, a mesma coisa, né? Ainda que possa existir ali, né, alguma zona de incerteza entre a classificação de um indivíduo numa raça ou na outra, mas você tem muito claramente por aspectos físicos o branco, o negro, o amarelo, o preto e por aí vai, né? No caso de idosos, a mesma coisa, né? Você tem um RG até para, né, para constatar. E nas pessoas neurodiversas, existe um desafio da identificação e até da classificação. Como é que se faz isso? É por meio de uma avaliação de um especialista? Realmente eu não tenho ideia de qual seja a resposta. Como é que se faz a avaliação e até a classificação, né, dessas pessoas? Quando a gente fala do universo de recrutamento e seleção, e aí depois eu quero que a Cris complemente aí com uma visão um pouco mais técnica, mas quando a gente fala da frente de recrutamento e seleção, isso deveria ser irrelevante, tá, Cássio? Irrelevante no sentido de... Tem uma pergunta que eu acho que ela é a pergunta mais incrível aí para que se a própria pessoa quer expor, falar sobre qualquer tipo de questão relacionada à sua deficiência, por exemplo... essa pergunta vai fazer com que ela fale, queira falar ou não, que é se você precisa de algum tipo de acessibilidade para conseguir realizar o seu trabalho no dia a dia? Porque se você faz essa pergunta e a pessoa precisa, por exemplo, de algum fone especial, às vezes ela precisa de uma tela maior, porque ela tem baixa visão. Quando você faz essa pergunta, essa pessoa ela vai de cara falar: eu já estou confortável aqui se eu quiser abrir um ponto, porque principalmente quando a gente fala de pessoas com deficiência, não é tão óbvio assim, né? Então, uma pessoa que tem baixa visão, muitas vezes ela vai para uma entrevista aqui, né, no remoto, por exemplo, ela tem toda a tecnologia na casa dela, ela pode ter toda a tecnologia na casa dela, a gente não vai saber. Eu estou fazendo uma entrevista aqui, a gente está conversando, você não sabe se eu sou uma pessoa que usa muleta, se eu uso cadeira de rodas, por exemplo, tá? E estou falando no mundo atual, com toda a tecnologia aí a nosso favor. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente dá espaço para que se a pessoa queira falar sobre as suas acessibilidades no dia a dia, ou sobre mesmo a sua história, a sua deficiência, ela vai falar. Tá? O que a gente precisa entender, os profissionais de recrutamento e seleção, eles precisam se capacitar para proporcionar um ambiente seguro para todas as pessoas. Seguro no sentido de utilizar uma linguagem neutra, de estar aberto para entender os requisitos técnicos ou as características, né, de soft skills que nós chamamos, que aquela pessoa pode, além de desenvolver mais ainda, para que naquele ambiente de trabalho ela possa ser útil, né? Então, é muito mais a gente falar do âmbito profissional, técnico e de soft skills. Tá? E quando a gente fala também da questão da inclusão, que é muito importante, a partir do momento que nós falamos de inclusão e de empresas que querem trabalhar mais focado em inclusão, ela não pode exigir do público, né? E aí falando do público neurodiverso, que elas tenham características como de pessoas que não sejam. Então, ela tem que ir a fundo e entender e dar a oportunidade. Então, eu quero hoje contratar a Cris. O que a Cris tem de características que ela pode nos ajudar e como a minha empresa pode ajudar a Cris a desempenhar um trabalho melhor ainda.
Ou, por exemplo, como eu posso proporcionar, eventualmente, tecnologias para isso? Então, vou fazer um investimento financeiro. Ou como eu posso proporcionar que o meu plano de saúde dentro da minha empresa, hoje, consiga atender os médicos ou hospitais que hoje a Cris, eu estou usando a Cris, né, mas qualquer pessoa ali, sendo um funcionário da minha empresa, uma pessoa funcionária da minha empresa, vai se beneficiar também. Então, é uma roda, né, uma questão estrutural, um reparo que a gente vai fazer historicamente, porque ainda tem muito chão para a gente conseguir inserir essas pessoas dentro do mercado de trabalho e impulsionar que essas pessoas se sintam empoderadas para irem atrás também, porque eu acredito que muitas pessoas, como os outros pilares, né, de pessoas minorizadas, elas muitas vezes elas ainda estão retraídas, elas têm medo, elas têm receio, elas não querem ir para uma entrevista, ou elas vão esconder aquele problema, aquela deficiência, aquela questão da vida dela para não ser eliminada. Eu penso que existem 2 pontos a partir da fala da Débora que eu queria destacar, mas primeiro, sobre a questão de diagnóstico, ou que a gente chama na comunidade neurodivergente, a gente gosta mais de usar o termo identificação, porque não que diagnóstico esteja errado, mas muitas pessoas associam a patologia, enfim, e partindo do conceito da neurodiversidade, muitos de nós entendem que, na verdade, a gente não tem uma doença ou algo a ser consertado, a gente tem uma condição, enfim, que é diferente. Mas, independente do termo que se adota, o mundo ideal, ele seria o seguinte, a gente ter avaliação, né, que é uma sistemática, não é olhar para a cara da pessoa, falar 2, 3 vezes e dizer, você é autista, você é superdotado, você tem TDAH, você é disléxico. Não, é um processo sistemático que envolveria um psicólogo especializado nestas condições, envolveria preferencialmente neurologista também, eventualmente psiquiatra, porque sim, a gente tem algumas comorbidades em alguns casos. Eu, por exemplo, só para ilustrar, né, para vocês terem uma ideia de por que a questão do suporte é importante, a gente acaba buscando o próprio suporte. Há 22 anos eu dependo de medicação, que nos valores atualizados costuma a média de R$500 por mês. Por quê? Justamente para me regular para a questão de crises, enfim, só que eu também levei anos para descobrir que tinha a ver com a possibilidade do autismo. Então, o que acontece? Agora, partindo para a fala da Débora. Muitas vezes, no processo seletivo, né, de recrutamento e seleção, mesmo quando se faz aquela pergunta, você precisa de um recurso de acessibilidade, tem algumas coisas que podem acontecer. A pessoa, ela pode não ter consciência da neurodivergência dela, ela pode achar que é só um cansaço, ou que é frescura, ou disseram para ela que é frescura. Eu não vou colocar nada aqui, porque senão eles vão achar que eu dependo de alguma coisa e não vão me contratar. Esse é um ponto que pode acontecer. O outro ponto é a pessoa saber que é neurodivergente, né? Ela ter certeza disso, e não colocar para pensar, se eles me enquadram como deficiente, eles vão me olhar como deficiente. Então, muitos de nós temos um receio de como o RH, principalmente, vai nos ver. Então, por isso que eu falo que a inclusão, ela não é um processo necessariamente de onboarding, ou seja, tu não tem como recrutar especificamente, pelo menos a posição que eu tenho, vamos recrutar e selecionar só pessoas autistas. Tem uma série de implicações aí. Vai ter autista sem diagnóstico, vai ter uma questão vai parecer muito utilitarista, né, de um determinado ponto de vista, mas é recrutar e selecionar as pessoas que você considera que são mais adequadas para um determinado cargo, e dentro desse acompanhamento, perceber, porque muitas vezes a pessoa ela vai acabar saindo do armário durante a estada dela na organização, na empresa. Ela muitas vezes não vai falar de cara, mas os comportamentos, a relação em equipe, a forma de se portar no trabalho, a atenção a detalhes, o destaque que ela tem em algumas tarefas. Cris, deixa eu aproveitar também de fazer uma pergunta, porque tudo que você falou foi extremamente interessante, e você acredita que, eventualmente, um processo seletivo afirmativo, ele possa trazer aí uma segurança maior para que as pessoas neurodiversas se candidatem? Essa é a minha primeira pergunta. E também,
quando a empresa opta, de fato, para fazer uma vaga afirmativa, o que ela precisaria, né, ter aí, o que você recomendaria que ela tivesse de respaldo para que o processo ele seja feito aí da melhor maneira possível, né, com sucesso para todos os lados? Eu não descartaria, Débora, essa possibilidade. Não é que eu não acredite, mas assim, ó, o meu receio com relação a essas inclusões que eu falo de onboarding, de vaga afirmativa, o meu receio é que as pessoas olhem com aquele olhar muito do que eu vejo acontecer com vagas para PCDs de outras condições físicas, enfim, até intelectuais, síndrome de Down, deficiência física, deficiência auditiva, visual. Aquele olhar assim, vamos cumprir uma cota, né, para a gente mostrar que é socialmente responsável e depois simplesmente seleciona aquela pessoa para as piores posições, de preferência no fundo lá do almoxarifado, onde ela não vai mostrar o melhor dela. Porque a pessoa pode ser cega, por exemplo, e ter excelentes habilidades de comunicação, a pessoa pode ser surda e ter uma extrema atenção a detalhes e a processos. Então, a gente acaba, muitas vezes, nas vagas com deficiência, que é uma cultura nossa aqui no Brasil, a gente olha demais para a deficiência e não olha para a potencialidade. Poderia fazer uma vaga, por exemplo, claro que abarcar todas as neurodivergências é muito complicado, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, uma vaga só para pessoas autistas. Aí tu tem algumas implicações, que eu já vi tentativas nesse sentido e vi os comentários das pessoas. Mas é autista com laudo ou sem laudo? Eu sou uma pessoa autista, mas eu não tive acesso a um processo lá que ele tem um certo custo, ele não é fornecido, né, amplamente pela rede pública. Então, tu tem várias implicações. Particularmente, Cristina, eu acredito muito mais na inclusão dentro do processo, mas não é impossível. Quando tu perguntas ali em reparação histórica, aí é uma percepção minha. Eu não sei se eu levaria como reparação histórica, mas o que eu vejo? Muitas pessoas da geração, por exemplo, a minha geração, nasceram anos 70, 80, 90, elas cresceram, né? Eu fui um pouco mais privilegiada porque o meu diagnóstico de autossabilidade e superdotação, ele é da infância, é certo, eu nunca tive nenhuma dúvida. Mas a questão, por exemplo, eu me descobri como uma pessoa autista a partir de muitas informações e pesquisa e estudando sobre a condição, mas eu não tenho, por exemplo, um processo formal, e eu deixo isso bem claro para a comunidade. Mas a comunidade, grande parte, acredita que a autoidentificação importa, né? Então, o que acontece? Eu não diria bem reparação histórica, mas existem muitos adultos que cresceram muito mais perdidos que eu. Eu estudei, eu estudo essas condições, eu busquei meu suporte, eu busquei o autoconhecimento, tive acesso a bons profissionais. Quantos não têm? Então, de certa forma, poderia ser uma reparação interessante, mas a gente tem que ter muito cuidado para não se tornar mais um processo de exclusão. E para a gente fechar essa conversa, eu queria tocar num último tema aqui, que é a educação dessas pessoas, né? Como fazer o trabalho, né, de educar adequadamente? Qual é o caminho? Já que a gente tem que também, né, imagino que da mesma forma como acontece com todos os processos de RH, de inclusão, né, de recepção dessas pessoas nas empresas, a educação talvez também demande alguns cuidados. Quais seriam eles? Sim, como eu estava dizendo, são várias as condições, né? A própria literatura ela não tem um consenso com relação a determinadas condições, mas o que a gente mais fala, por exemplo, é no autismo e no TDAH, mas não são as únicas, e a dislexia também. Se a gente for pensar em processos de recrutamento e seleção mais inclusivos, e inclusive são coisas que na própria preparação das minhas aulas eu estou tendo mais esse cuidado também a partir desse olhar, usar uma linguagem mais direta, evitar o uso de metáforas, de ironia. Eu, como uma pessoa superdotada e autista, eu gosto muito de metáforas, mas, por exemplo, eu sou péssima com ironia. Eu gosto de coisas, de instruções diretas, objetivas, detalhadas até certo ponto, ou seja, tu não dá espaço para ambiguidade. E quando eu me comunico, principalmente no virtual, por escrito, eu tenho que ter esse cuidado para realmente o meu interlocutor, sendo ele neurodivergente ou não, para eu ter certeza que ele entendeu o que eu quis dizer. Então, eu não deixo informação vaga,
eu dou todos os detalhes de coisas que podem ser perguntadas, só que ao mesmo tempo, por exemplo, se for para uma pessoa disléxica, eu tenho que ter um outro cuidado. Existem fontes que são mais legíveis para pessoas disléxicas, eu tenho que, para quem é disléxico ou TDAH, muitas vezes, nesse meu esforço de explicação, eu tenho que fazer parágrafos mais curtinhos, a informação mais estruturada, talvez mais visual, né? São alguns dos cuidados que a gente fala, por exemplo, na questão de material didático, de cursos. Outra coisa, assim, a gente tem toda a questão do Zoom fatigue, a questão do virtual. Muitos de nós, e aí eu me incluo, uma reunião de mais de 2 horas, dependendo da pauta e dependendo das condições, eu saio esgotada. Se eu tenho que interagir, por exemplo, agora tem esse podcast aqui com vocês, eu tenho aula à noite. Se incluir uma terceira coisa no final da aula, eu tenho que desligar todas as luzes e ficar em silêncio, porque é uma tendência para o shutdown, né, que a gente tem no autismo, que é a questão assim, ó, tela azul, tu desliga. Então, tem uma questão que, claro, para as pessoas em geral, já se torna cansativa, para a gente é mais cansativo também, o teu processamento cerebral é diferente, a gente tem muitas vezes disfunção executiva, a gente pode ter uma memória de longo prazo, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho muita dificuldade de lembrar alguma coisa que alguém me pediu, né, uma instrução específica de lembrar de um dia para o outro, né, então eu tenho que anotar muita coisa também. Então, tem uma série de nuances ali que tu tem que conhecer, né? Quando a gente faz lá o antigo LNT, levantamento de necessidade de treinamento, que é o basicão, eu partiria sempre assim, ó, e é o que eu faço nas minhas disciplinas na universidade. Quem é o teu público? Quais são as necessidades que ele tem? Porque eu tento identificar a forma, os alunos preferem aprender lendo, preferem aprender escrevendo, preferem aprender praticando, eu faço enquetes individuais, identificadas, claro, perguntando sobre isso, e pergunto também se eles têm alguma necessidade, e daí eu explico, mesmo aquela necessidade para a qual você não tem o diagnóstico formal, e eles já sabem do que eu estou falando. Então, ali já apareceram alunos que relataram que, por exemplo, pós-Covid, né, que não era uma coisa que eles tinham, mas que eles notavam que eles estão com dificuldade para prestar atenção, dificuldade para memorizar. Então, a gente tem esses desafios também, né, não só das pessoas neurodivergentes, mas de pessoas que estão apresentando algumas condições que são delicadas. Então, a gente primeiro, antes de levantar a necessidade de treinamento, olharia para esse público e faria um levantamento de quem são essas pessoas e como é que elas aprendem. Então é isso. Puxa, quero agradecer muito a vocês por essa conversa tão técnica que vocês conseguiram trazer aqui. Acho que isso é um papel que a gente desempenha muito no podcast da Robert Half, de instruir, né? E acho que vocês cumpriram esse papel muito bem, com informações embasadas e ricas. Então, na mesma ordem, quero me despedir e agradecer a você, Cris, por ter participado hoje aqui e parabenizar pelo belo trabalho que você faz, né? Como professora, como pesquisadora, e também como uma porta-voz desse tema, né, de uma forma geral. Então, te agradeço muito por aceitar esse convite e participar hoje com a gente. Obrigado, viu, Cris? Eu que agradeço muito a ti, a Débora, o Lucas, a toda a equipe da Robert Half, né, e espero poder estar presente em outras oportunidades para contribuir, para trazer mais pesquisas, trazer algumas provocações. Estou à disposição. Obrigado. Débora, mais uma vez, obrigado a você. Você é super engajada nesse e em outros temas. Pela segunda vez traz uma contribuição aqui e espero trazer mais vezes novas contribuições. Obrigado, viu, Débora? Sou eu quem te agradeço e agradeço muito a Cris. É um super prazer poder compartilhar aqui desse podcast com alguém com tanto conhecimento como você. Espero que a gente se encontre aí na nossa jornada, Cris. E obrigada, Cássio, e obrigada, Lucas, também. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Cristine da Silva Schroeder,
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Débora Ribeiro, aqui da Roberts Half. Meu nome é Cássio Politi, eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Roberts Half Talks. Até a próxima, hein?